Solta o áudio, Jorge. Boa noite. Estamos novamente aqui para a segunda etapa do nosso estudo, Caminho, Verdade e Vida. Nós estávamos falando sobre o item como esclarecer a anomalia, né? Essa anomalia que ele fala do espírito, né? Que se prepara tanto e acaba caindo nos erros, né? Janete deu a explanação dela. E eu achei interessante aqui, Janete, também, quando eu li, assim, a situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Eu entendo assim, que isso é uma coisa que está lá no ser das coisas que ele aprendeu. Ele já fica com aquele o cerne dele das possibilidades. Entendeu? Só que ainda não entende. Então, o que acontece? Ele vai buscando as coisas da terra, as coisas materiais, achando que é ali que ele vai ter toda essa estabilidade e paz, não é? Que você falou ali, que busca muitas coisas da terra. Mas eu acho que assim, o sentimento é aquela coisa que ele traz lá já enquanto ele estava encarnado, Plano espiritual, né? a espiritualidade, que ele vai aprendendo, que ele vai tomando conhecimento. E quando você toma conhecimento das possibilidades, das coisas boas que podem vir com a sua evolução, aquilo fica lá intrínseco no ser. Eu acredito que seja isso. Porque nós temos, às vezes, uma sensação, não sei, eu acredito que muitos têm, algo assim, quando você faz uma contemplação da natureza, do céu, a noite, a lua, o sol, o que for, parece que você está mais integrado, né, com Deus. Parece não, você que está mais integrado a Ele, né? E você sente algo estranho, você sente uma coisa assim, diferente, né? Quando você está nessa conexão né, com todos os elementos da natureza à sua volta. Aí, quer dizer, é maravilhoso. Só que aí o que acontece? Como ainda tem a nossa imperfeição, nós não sabemos distinguir de onde vem essa plenitude, essa sensação boa. Aí pensa o quê? Porque para ter isso, precisamos ter, né, as coisas da terra. Né? Aí nós esquecemos, né, que fala que o curso de milênios, criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Quer dizer, a gente nunca atribui essa paz, essa estabilidade às coisas de Deus que está à nossa volta, né? E sim as coisas que a gente pode tocar, pegar, né? Comprar, né? Ou quer comprar, achando que é isso que vai dar toda essa sensação, não é? Mas... É como você está falando, assim, todos querem ser felizes e ter paz, né? Então, quando se tem tudo de material, e muitas vezes a pessoa para e pensa, mas está faltando alguma coisa, mesmo eu tendo tudo, não é, de material. É exatamente essa paz interior, não é? E essa glória de Deus, como ele fecha esse parágrafo aí, não é? Que é uma coisa integrada à outra. Eu só tenho a paz verdadeira quando eu consigo reconhecer as coisas de Deus, que são maravilhosas, porque Deus quer sempre o melhor para mim. Né? E essa questão da natureza tem tudo a ver, né? Eu gosto muito de olhar estrelas, eu gosto muito de lua, sabe? Eu sou mais assim um céu bem estrelado. Adoro um céu azul também durante o dia. Então, quando você para olhar e admirar, a gente sente essa sintonia com Deus, com o Pai, não tem como. Né? Às vezes eu fico pensando no corre-corre, no agito dos dias, das noites, as pessoas vão para lá e para cá, fazem coisas, mas não param para ver essas coisas maravilhosas que dão muito mais felicidade do que vivenciar coisas materiais. Eu vejo assim, entendeu? Então, não que você tenha que viver alheio ao mundo, não é. Mas é como se você, ao estar nessa conexão com as belezas naturais, você está absorvendo uma energia a mais, uma força a mais para você vivenciar tudo aquilo que você tem que vivenciar na Terra, né? Porque a gente está na Terra, a gente não pode deixar de viver as coisas da Terra, é muito importante. É verdade. João, ia falar? É como se fosse assim, você conseguiu ter as coisas, né? Você vai progredindo. Depois que você tem, aí você percebe que, poxa, por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Não é? Aí você vai tomando ciência de que aquilo não é tão importante assim. É útil,
Entendeu? É justo, é útil você ter. Não acho errado as pessoas terem as coisas, não. Mas você não pode assim, eu vivo só para aquilo ali. Eu vivo só para minha conta bancária, eu vivo só para o carro que eu tenho, eu vivo só para a casa que eu tenho. Não, você tem, está muito bom, você tem o seu conforto, está bom, mas aquilo não é o essencial. Você sente que não tem que te dominar, né, João? Aquilo é uma coisa que te ajuda a viver o dia a dia aqui no planeta. Né? Exatamente. Eu já passei por isso já muitos anos atrás, quando eu não era espírita, não conhecia a doutrina. Eu achava que era tudo assim. Novo, tem isso, tem aquilo. É o máximo. Ela gastar dinheiro. Porque eu era assim, muito materialista. Mas depois eu parei para pensar assim, mas para que aquilo, né? Depois conhecendo a doutrina, estudando, isso vai me levar a quê? O que eu vou ganhar com isso? Nada, é um carro, é uma casa. Tem a sua utilidade, como você está falando, né? Tem sua mas utilidade. Não tem que me dominar. Não é a coisa assim mais importante do mundo. Né? Acho que todo mundo já passou por isso, João, todos nós. A doutrina abre os nossos horizontes, né? O nosso entendimento com relação à vida é maravilhoso, né, gente? Os valores vão mudando conforme o nosso conhecimento vai aumentando. Mas sabe que a gente conseguiu enxergar a tempo. Mas eu conheço muita gente, assim, da minha idade, que ainda não conseguiu enxergar. Ainda está naquela de... eu tenho que ter aquele carro. Mas você já não tem um carro. Seu carro tá bom. Eu tenho que ter aquilo porque fulano comprou não sei o quê. E falei, meu Deus do céu, pronto. Aí não tem como deixar de lembrar de Jesus, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É tudo. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse item? Então, vamos continuar. Então, inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente de bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Então, aqui ele se refere ao crepúsculo, ele está se referindo assim, nós até comentamos sobre isso, né? Que deixa para depois, as pessoas querem deixar. Não, ainda estou muito jovem para pensar nisso. Quando eu estiver mais velho, eu vou buscar a espiritualidade. Já ouvi isso de alguém falando para mim. Quando eu estiver mais velho, eu vou buscar a espiritualidade, vou à igreja, vou me converter, isso aqui. Agora não, agora eu quero aproveitar a vida. Já ouvi muito. Eles têm, isso aí é algo que tem. Então, quando ele diz o crepúsculo, é o final, quando a pessoa está lá no final da vida dela, ela quer buscar Deus, né? Achando que agora é a hora de se encontrar com Deus, já que está no finalzinho, né? Aí acha que é o momento, né? Mas aí o que acontece, né? Que ele fala, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova, o dia volta. Então, todos os dias que nós acordamos, é nos dado a oportunidade de nos refazermos também, né? De voltarmos os nossos passos para o caminho do Cristo, para voltarmos o nosso olhar a Deus, né? Então, aí ele fala que, todavia, que o operário ele quer valer-se somente dos bens eternos no crepúsculo, cheio de sombras. Depois que ele já viveu, já fez um monte de coisas erradas e tudo mais, ele vai... Qual é o tempo que ele tem de se redimir e achar o seu caminho ainda naquela existência? Se ele já passou 50, 60, 70 anos fazendo coisa errada, quanto tempo mais você acha que ele consegue ainda corrigir seus passos e acertar o caminho? Né? Quer dizer, ainda sempre tem tempo, tá? Mas por que nos é dado tantos anos de vida aqui na Terra? Não é?
não é para esperar aquele momento derradeiro do crepúsculo, como eu disse, para você buscar a Deus. E o resto é só para você ficar brincando, não é parte de recreação, gente. Escola. Tanto, por que na escola só tem 15, 20 minutos de intervalo? Aqui quer fazer o contrário. Quer usar o intervalo durante todas as horas do estudo e apenas no momento de estudar quer usar o intervalo. Aquele momento de intervalo é para estudar. Não é assim que se aprende, né? Qual vai ser o grau de aprendizado dele? Bem menor, né? 15, 20 minutos de aprendizado, quando poderia ter 4, 5 horas. Né? E aí é que está o equívoco da humanidade, em geral. Né? Alguém? Eu estava pensando aqui que tem algumas denominações religiosas que partem de um princípio, né? Não importa o que eu fiz, mas se eu resolvi seguir o caminho do Cristo, o que passou, passou. Né? Mais ou menos isso essa, mesmo, Janete. não é? Mais ou menos essa comparação. O trabalhador, ele fez um monte de bobagem durante o dia inteiro, e quando chega lá no final, no pôr do sol, no crepúsculo, ele começa a pensar um pouquinho, pede perdão a Deus. Então, o que eu fiz está feito. E não é isso que a doutrina traz para nós, né? Porque a gente precisa reparar. A gente só consegue ficar em paz com a gente mesmo quando a gente consegue reparar. Então, se eu passei o dia inteiro, isso podemos levar, lógico, como a Selma falou. Eu acredito que ele também tenha querido falar isso com relação à existência. Se eu magoei, feri, machuquei, mas no final eu peço perdão, então está salvo. Não, não está salvo. Eu tenho que tentar corrigir, consertar o que eu fiz, não é? Se eu, ali, na hora do crepúsculo, eu vi que durante o dia eu fiz algumas coisas que eu não deveria ter feito com algumas pessoas, não é? Então, se eu tive esse momento de meditação, se eu entrei em conexão com o Pai, então eu tenho que tentar resolver essa situação, pedindo uma desculpas, não é? Me retratando com outras pessoas. Não apenas só porque eu conversei e fiz a minha prece, pedir perdão, tá safo, mas o mal já está feito. Então, a gente tem que procurar, sim, reparar. E isso tem a ver com algumas denominações também religiosas. Você pode ter vivido uma vida inteira fazendo, machucando, prejudicando, mas se no final dessa existência você pediu perdão e, né, a Deus, a Jesus, está tudo safo, morreu tudo. Né? Dos seus pecados. E a tua consciência, como é que fica? O arrependimento, a conscientização do erro, é um ponto muito positivo. Não deixa de ter seu mérito. Mas, é o despertador, né? Como você falou, mas a reparação, como é que fica? Qual o tempo que você tem para você consertar todas as coisas que você que gerou, as consequências daquele ato que você fez? É necessário. Situação que nós falamos na frente. O que eu faço ou deixo de fazer acarreta a minha volta, interfere em muitas outras pessoas. E aí, como é que você conserta? É isso aí. Não é? Basta se arrepender, pedir perdão e Deus ajuda. Deus ajuda, mas você tem que ajudar Deus para que Deus te ajude, né? Fazer a nossa parte. Exatamente. Né? Então, isso aí é uma questão assim, que ainda também acontece muito isso. As pessoas não tomarem consciência do que elas fazem, só no momento que elas sentem a morte próxima, elas sentem que o tempo dela está findando e elas querem pedir perdão, elas querem se redimir daquelas coisas erradas, elas caem em si do erro que cometeram, achando que pronto, me desculpa, está tudo certo. Tá bom. Isso também, Selma, e todo mundo, Jorge, Ana e João, isso é uma ilusão que a gente tem, porque a gente ouve os relatos dos espíritos falando que quando se chega ao plano espiritual, você quase que implora para voltar, para tentar fazer alguma coisa, corrigir aquela bobagem que você fez, né? Então você acha que, não é? Você acha que enquanto está aqui, ai, Deus me perdoou, então está salvo. Mas quando você chega lá, a tua consciência te cobra, você sofre, então você pede, quase implorando para que você volte para refazer toda aquela situação, né? Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Vamos continuar?
finalizar. Acho que minha bateria está acabando. Pode acabar antes, não, hein? Olha aqui, a parte final. Desculpa. Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Está vendo só? E aí o que a gente fala, né? Tudo bem, ó, tá bom. Você está pedindo perdão? Ok, né? Vamos conceder o perdão. Mas aí, o que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Né? Tudo aquilo que foi dado a ele durante toda a sua vida para que ele começasse a fazer as coisas corretamente. Né? Também, o que adianta só naquele momento da morte e aí? Toda aquela bagagem que ficou para trás. Não é? Aí precisa que venha para se desfazer todas essas coisas. Continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Por isso que é preciso essa reencarnação, que é uma bênção que Deus nos deu para que a gente possa nos corrigir, né? Para ir desfazendo os nossos erros. Ei, tanta doutrina. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Eu gostaria. É interessante que ele usa esses elementos tão bonitos, né? Da manhã clara e do sol ardente, quer dizer, traz uma visão otimista dessa oportunidade que a gente tem, não é? A gente tem um planeta lindo, maravilhoso, a gente tem a Deus, a Jesus, os nossos mentores, temos as pessoas encarnadas também que estão à nossa volta para nos ajudar. Então, a gente vê que o Emmanuel traz essa visão otimista. Você tem muitas oportunidades de fazer coisas maravilhosas. Onde você está, com quem você está, não é? E a gente perde essa oportunidade e faz tudo errado. Você vê que ele faz essa coisa com a natureza. Com a natureza. Amanhã, o entardecer. Né? Acho que também são criações de Deus, né? Eu foco muito nessa questão da natureza, porque a mim, particularmente, me ajuda muito, sabe? Eu posso estar preocupada com alguma coisa, mas se eu olho para um céu azul, sabe? Mesmo em dias de chuva, eu procuro, nesses elementos da natureza, assim, me fortalecer, entrar nessa sintonia com Deus, com a espiritualidade. Isso é uma coisa que ajuda muito a nossa vida. Às vezes a gente fica envolto nas preocupações que existem, que são reais, lógico, e a gente tem que se preocupar mesmo, mas a gente tem que ter esse escape, sabe? Essa coisa de entrar em contato, de você admirar uma flor próxima a você. Então, a natureza é realmente assim, é uma maneira que Deus colocou para nos aliviar das questões, dos problemas, não é? No dia a dia. É um colorido a mais que ele dá para a gente, para que a gente possa se harmonizar, inspirar profundamente, continuar tocando e resolvendo as nossas questões, os nossos problemas. Então, eu achei muito bonito ele encerrar também, trazendo, né, esses elementos da natureza, que são maravilhosos. Eu gostaria muito que as pessoas despertassem para isso. A vida teria um outro sentido, sabia? Além de elas querem usufruir de tudo o que tem, de todas essas coisas belas, mas elas não olham aquilo com a contemplação do divino, que a coisa é uma obra tão maravilhosa, né? Porque às vezes estão... tudo aquilo ali tem uma essência de Deus, né? Que é aquela você está ali, que você está nessa contemplação, você se sente bem, porque é como se Deus diz assim, eu estou aqui, eu estou no mar, eu estou no ar, eu estou no céu, nas estrelas, ele está em tudo, né? Por isso que a gente se sente tão bem quando a gente está nesses ambientes, né? Você vê, às vezes pode estar numa praia aí como está, essa imagem aí atrás de você. A pessoa pode estar, mas às vezes está preocupada só em conversar com as pessoas que estão à volta. Se for um dia de sol, eu quero me queimar, eu quero, né? E eu sumi, né, gente? É que acabou a luz. Acabou a luz aqui em casa. Sério?
Só porque a gente está falando em natureza, só ficou a estrela para vocês, tá? Então tá ótimo. Integrou com a natureza. Tá bom, se você Fui para o céu, tchau, gente, fui para o céu. Bom, se você continuar conectada, tá bom, né? Então, eu estou conectada. Acho que ainda tem um pouquinho de bateria aqui, vai dar. Ai, gente. Mas na verdade, assim, essa foi a parte final do nosso estudo, esse parágrafo final, né, que nós estamos falando, né, que realmente assim, que é algo que nós devemos pensar muito bem sobre isso, né, com relação a esses trabalhadores de última hora que somos nós, né, não temos que deixar para o final da existência a nossa conscientização, né, do que devemos fazer aqui na nossa vida, né? Nós temos, todos os dias que nós acordamos, temos que lembrar que há algo a fazer. Não é algo a fazer, né? Eu tomar café, varrer a casa, fazer comida, ou ir trabalhar, ou ganhar pão, essas coisas assim, não. Nós temos algo mais. Dentro do que nós temos na rotina de vida, que é necessária, claro, nós temos sempre algo a fazer que pode ser aproveitado como lição e aprendizado, aprimoramento, né? Tem como aprender, porque você vive, às vezes, num ambiente de trabalho, sempre tem um subordinado, naquele momento, você vai empregar, a Janete foi, tadinha, caiu, você vai empregar o quê? A sua humildade diante do seu subordinado, tratando-o com respeito, não é? Você está em casa fazendo sua comida, varrendo a sua casa, limpando, mas a gente tem que fazer o quê? É a prática disso também para ter um lar harmonioso, né? Limpo, saudável para as pessoas que também participam daquele lar, né? Então, quer dizer, não é uma coisa... Isso tudo é aprendizado. A gente tem que ver que dentro da nossa rotina a gente também está aprendendo alguma coisa. Tem que olhar. Né? E alguém quer falar alguma coisa? Para encerrar? Não? Não. Bom, gente, então é isso. A Janete saiu. A próxima pessoa que acho que iria dar o estudo é o Flávio ou o Vitor, que não estão aqui. João, você poderia fazer a nossa prece, assim como representante masculino da classe? Eu sou o bendito é o fruto. Isso, poderoso aqui entre nós. Então, você pode fazer a gentileza de fazer a nossa prece de encerramento, tá? Obrigada. Tá bom, vamos lá. Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus e vamos agradecer por essa noite de estudo, pelo aprendizado. Vamos procurar pôr em prática o que nós aprendemos, a entender o ser humano, as pessoas como elas são. Que nós possamos ajudar aqueles que mais precisam, independente de qualquer coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, muita paz. Fiquem com Jesus. Tá?